abençoar, meu Pai, poderosamente. Aquele que não pode cantar, prepare, meu Pai, os seus filhos, para que possam cantar no próximo culto. Se a porta de emprego fechada, o Senhor, meu Deus, é aquele que abre porta. Meu Deus, apresentando, meu Pai, nessa noite, o pregador, meu Pai, que vai trazer nessa noite, que o Senhor, meu Deus, eu tenho a certeza que já colocou ao coração do teu filho, meu Deus. Usa, meu Pai, uma vez mais a vida, meu Pai. Entrega, meu Pai, a vitória para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, meus irmãos, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, que também era médico, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 25. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo a lei de Moisés, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E quando tu preparastes perante a tua face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam daquelas coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse à sua mãe: Eis que este é posto por queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditório, e uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que entravam, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Pode se assentar. Glorificando a Deus, dando glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Jesus Cristo, ou melhor, eu vou voltar lá em Malaquias. O período de Malaquias até o período do Novo Testamento, que é onde nasce João Batista, e após 6 meses nasce o Senhor Jesus Cristo, existe um intervalo chamado do intervalo do silêncio, um período de aproximadamente 430 anos, até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse período não houve profeta, não se levantou profeta algum em Israel, alguém que tivesse uma voz expressiva, que falasse com os reis, que falasse com as nações. Foi um período de absolutamente silêncio, aonde os reinados pagãos, aonde os reis, os governantes que eram maus, continuavam o seu trabalho, fazendo as suas maldades, o seu sacrifício durante 400 anos,
Deus não levantou um homem com uma voz profética para repreender esses homens, ou para falar palavra de bênção ou de maldição, perante a nação, perante o seu povo, ao qual ele escolhera desde o início, através do seu filho Abraão. Muito bem, neste período, embora Deus não tenha levantado nenhuma voz expressiva, não significa dizer que nada aconteceu na história de Israel. Houve muitos governantes, alguns relativamente bons, outros nem tanto. Foi nesse período que se levantou alguém muito conhecido, pelo menos de ouvido de muitos, como Alexandre o Grande, que se fortificou, que se engrandeceu, que batalhou, fez as suas guerras, adquiriu nome e riqueza, mas morreu ainda jovem. Morrendo-se Alexandre, divide-se os reinos. Ele se divide em vários fragmentos, como está lá na revelação de Daniel, como ele via aquele chifre, aquelas pontas que se levantavam, depois uma caía, depois nascia uma pequena, que derrubava outra. E Daniel, querendo entender essas visões, o anjo falou: não, essas pontas são reinados, se levantará 10 reis, um morrerá, levantar-se outro. Então aquilo é uma simbologia, e é justamente nesse período de silêncio que começa a se aplicar, que começa a se então desenvolver dessas revelações. Alexandre morreu, o reino foi dividido, levantou-se em um certo momento da história um homem chamado de Antíoco Epifânio. Alguns conhecem um pouco a respeito, foi justamente nesse período do silêncio que esse homem se levantou, perseguiu muitos judeus, matou, os judeus foram lançados ao fogo. Os judeus, na verdade, foi perseguido desde que o mundo é mundo. Levantou-se um homem por nome de Matitias, que não concordava com aquelas práticas, porque Antíoco Epifânio, ainda naquela época existia o templo, porque nós estamos falando de um período intertestamentário, e ele pegava porcos e sacrificava no altar do Senhor. Ele destituiu os sacerdotes. Portanto, Matitias se levantou. Ele arrancou da sua espada, convidou uma pequena quantidade de pessoas, e ali começou uma revolta. Ele foi morto. Aí o seu filho seguiu avante com aquele projeto. O nome do seu filho era Judas, aquele conhecido como Judas Macabeu. No livro, na Bíblia Católica, existe até o livro do Judas Macabeu, que foi alguém que se levantou contra essa revolução, para que o culto verdadeiro de Israel não morresse. Ele batalhou, teve algumas vitórias, mas foi suprimido pelo regime, pelo governo. Então, estudiosos dizem que nós devemos muito de hoje da nossa verdadeira religião cristã por causa deste homem também que deu a sua contribuição. Portanto, foi nesse período que isso e tantas outras coisas aconteceram. O templo que existia naquela época já não era mais nem o templo de Salomão e nem o segundo templo da segunda glória. Já era um outro templo que tinha passado por uma reforma, que foi reformado após destruição de várias guerras e invasões. Então, foi reformado por Herodes, porque o nome Herodes, na verdade, é um título. Se você for ver, existiam muitos Herodes. Herodes é um título, Herodes Antipas, Herodes Agripas, Herodes o Grande, Herodes II. Então eles se caracterizavam desta maneira. É como se fosse um tipo de prefeito, prefeito tal, prefeito tal, prefeito tal. Tudo isso e muito mais aconteceu naquele período. Porque quando Malaquias, no seu último livro, nos seus últimos versículos, quando Malaquias escreveu, ele disse o seguinte, nos últimos 2 versículos: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não vos venha a ferir a terra com maldição. Então, existia um homem que nós vemos aqui como por nome de Simeão, que estava constantemente servindo a Deus no templo.
E a Bíblia diz que ele não estava sozinho, havia uma mulher também por nome de Ana, que ela morou com seu esposo durante 7 anos apenas, e ela dedicou o resto da sua vida a servir ao templo. Ela fez do templo de Deus a sua casa, a sua morada. Como também Simeão. Quando surge no Novo Testamento, quando nasce João Batista, que veio repetindo aquelas famosas frases de Isaías: voz que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. Ele estava repetindo aquelas profecias de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele estava justamente repetindo aquilo. Então, quando chega João Batista, cumpre-se a profecia lá de Malaquias, que fala do Elias. Porque, na verdade, João Batista, ele veio no espírito de Elias. Ele não era o Elias, mas veio no espírito de Elias. Porque o Elias ali, a referência é a Cristo. Então ele começa o seu ministério, primeiro do que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, até porque ele nasceu um pouco antes. Então este homem está no templo, e a Bíblia diz que, embora não houvesse manifestação profética, Deus não havia levantado profetas expressivos das nações, o Espírito Santo fala com seus fiéis. Não importa como esteja a nação, não importa como esteja o caos. Há quem diga: o Brasil, o mundo vai virar um comunista. Irmão, crê em Deus. Crê em Deus, ensina teus filhos em tua casa que o mundo nunca vai ser totalmente comunista. Porque estão acabando com a religião. Não se preocupe com isso não. Você só precisa se preocupar em morrer crente, educar, ensinar os teus filhos a guardar a fé verdadeira. Se fosse por causa disso, não existiria crente lá na China, naqueles países perseguidos, na Coreia. E eles estão lá sobrevivendo ainda, Deus sabe lá Deus como. Portanto, aqui estava um homem que, num período em que o silêncio de Deus estava estabelecido sobre a terra, o Espírito Santo estava soprando no ouvido de alguém. Ele estava soprando no ouvido de alguém. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Deus não fala com um, não fala com outro, é porque não buscamos a Ele, não nos dedicamos a Ele o quanto deveríamos. Se nós o buscarmos, a Bíblia diz: buscais e achareis. Pedir, bater, a porta se abre. Portanto, estava aqui este homem que estava no templo todos os dias. E o Espírito Santo disse uma coisa muito maravilhosa para ele. Coisas que Abraão esperou, Isaac, Jacó, Elias, todos os profetas, Samuel. Disse para ele que ele não morreria sem vir a salvação. Irmão, pode existir na vida de um homem coisa mais preciosa do que uma notícia dessa? Tu pode ser o cara mais rico da terra. Tu pode ter tesouros, abundância, mas nada disso vai te acompanhar durante a tua morte. Não vai te acompanhar. A única certeza do que vai te acompanhar, que a Bíblia diz, são as tuas obras. E este homem dedicou a sua vida em obra na casa do Senhor, estava constantemente ali. E ele ia para a casa de Deus. E ia no outro dia, até que um dia, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse para ele: é hoje, vai lá. E ele foi. E quando viu, o seu coração se alegrou, começou a louvar a Deus, a falar palavras bonitas. Maria se alegrou, José também. Mas quando ele disse que a espada transpassaria o seu coração, ali o semblante de Maria caiu. Contudo, a Bíblia diz que ela guardava essas coisas dentro do seu coração. Como que quem guarda está esperando, como que esperando a realização e a promessa da profecia da palavra que foi dita. Ele estava ali. E podemos dizer que Simeão é um homem que abraçou literalmente a sua salvação. Porque ele pegou Jesus e apresentou a ele como de costume era na lei de Moisés, para levar no templo ao 8º dia, apresentar o animal segundo a condição financeira de cada um. Se era pobre, levava pombinhas. Se era de uma família rica, levava bois, levava gado. E o seu prepúcio foi cortado ao 8º dia de vida. É uma maneira dolorosa, dói muito, inflama, chora, é sangue. Mas é uma maneira que Deus escolheu para que fizesse diferente com o seu povo. Então este
era um sinal. Aquele mesmo sinal que ele fez com Abraão no capítulo 17 de Gênesis, quando Abraão, com 99 anos de idade, foi circuncidado. E depois ele circuncidou toda a sua casa. E depois Isaac nasceu depois que ele foi circuncidado. Porque a minha promessa e a tua promessa só é alcançada depois que você circuncidar o prepúcio do seu coração. Você não precisa cortar um pedaço mais da tua carne. Tão somente tirar do teu coração tudo aquilo que tem atrapalhado o teu caminhar na vida cristã. Tira tudo aquilo que é motivo de tropeço, tudo aquilo que é motivo de derrota, tudo aquilo que você sabe que não vai contribuir para o bom caminhar na presença de Deus. Nós devemos nos afastar dessas coisas. Não digo para você que é fácil, eu digo para você que é necessário. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Portanto, se é tomado à força, compete a cada um de nós fazer o nosso esforço necessário e diário, para que possamos alcançar essa vitória. Ele estava ali, se alegrou, apresentou. Havia uma mulher por nome de Ana. Ana é sinal de perseverança na vida, sim ou não? Ana é uma coisa tremenda. Estava ali uma mulher por nome de Ana, com 84 anos de idade, morou durante 7 anos com seu marido. Ele veio a falecer, não se sabe como. Certo é que ela dedicou o resto da sua vida a servir a Deus. Essa aqui não matou o marido, não. Ele morreu de alguma maneira. E ela não se apressou em casar, ela se apressou em servir a Deus. Porque é isso que nós temos que nos preocupar. Porque se tu não tem esposa e quer um casamento, Deus te dá. Mas coloca uma prioridade na tua vida que seja Deus. O resto Ele te encaminha e te direciona. E tudo aquilo que Deus faz, a Bíblia diz que é bom e perfeito. Pode não ser compreensível, mas é bom e é perfeito. Porque Ele sabe fazer todas as coisas. E a espada está presente na vida de todo cristão. Você vê a espada lá em Gênesis, quando Deus tira Adão e Eva para fora, no jardim, coloca 2 querubins ali com espada na mão. Para que era aquela espada? Era para brincar? Espada serve para brincar? É não. É para guerrear, é para matar, é para descer mesmo se o camarada se aproximar. E aquilo foi posto para que Adão visse e não voltasse, porque se ele viesse, ele seria decepado. Sabe por quê? Porque ele já havia pecado. E lá dentro estava a árvore da vida. E se ele voltasse como pecador e comesse a árvore da vida, ele ia ser o eterno pecador. Então aquela espada na porta do jardim era um sinal de providência de Deus, para que ele não morresse no seu pecado, para que nós não morrêssemos no nosso pecado. Estava lá para que ele não comesse e como pecador ficasse eternamente toda a raça humana condenada. Alguns, na relação de cristão, você é a favor de arma, Deus é a favor de arma, Deus não colocou espada. Te defenda a tua casa. Se entrar um bandido, pega aquilo que vier ao teu alcance. Defenda a tua família, que é a tua honra, a tua integridade. Não mandando você sair para ir matando, não. A tua casa é a tua casa. Te mostra que tu é macho dentro dela. A lei tem uma certa brandura, viu? Para quem está dentro de casa ainda armado. Mas certo é que a espada está presente. Esteve presente na vida de Jesus? Não esteve presente na vida de Jesus? A Bíblia diz que ele diz que uma espada transpassaria a tua própria alma, para que o entendimento, os pensamentos de muitos se manifestassem. De muitos, não de todos. Porque os judeus não receberam aquele Jesus fracote que morreu numa cruz, que curava os homens, não pode se livrar. Para eles ele era um fracasso. Para os judeus, para aqueles que não creram, Jesus era um fracasso, era uma fraude. Porque eles esperavam o Messias poderoso, o Messias guerreador, que viesse com a espada na mão, montado no seu cavalo, fizesse os seus exércitos e chutasse os romanos da sua província. Era isso que eles esperavam. Como hoje aqueles judeus messiânicos, ou seja, os judeus messiânicos, aqueles que esperam o Messias, eles esperam o Messias político ainda. Estão esperando. Mas para mim e para você, que abraçamos esta causa como salvadora, o nosso Messias virá mais uma vez, mas era para buscar a sua igreja, o seu povo. Para que onde ele estiver, nós também possamos estar com ele.
Simeão se alegrou, abraçou. O Espírito Santo é mencionado aqui. A primeira vez você não encontra no Velho Testamento encontrações do Espírito, mas aqui falou o Espírito Santo. Impeliu, falou com ele para que ele fosse até o templo. Olha o Espírito Santo. Se não for a obra do Espírito Santo, quando aquela espada na cruz do Calvário atravessou Jesus, ele não atravessou tão somente ele atravessou também o coração da sua mãe. A sua mãe que cuidou, que guardou toda essa palavra, que cuidou dele desde criança, ela viu ele morrer sendo atravessado. Qual é a mãe que vê um filho morrendo e o seu coração também não é dilacerado? Estamos vivendo dias de dores na face da terra. Tem morrido tantas pessoas que você diz, hoje está bom, amanhã se foi. Dessa doença, dessa causa que se levantou e o mundo inteiro está em pranto. Corações estão dilacerados, a espada está atravessada no coração de muita gente. Vivemos dias que muita gente não tem mais lágrimas nos seus olhos para poderem chorar, por causa da tamanha dor. Que a angústia tem se derramado sobre a nossa nação, talvez sobre o mundo inteiro. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, os judeus, quando eles trocaram o ladrão pelo inocente, e foi questionado por Pilato, os judeus disseram, o seu sangue recai sobre nós. Estão chamando maldição. Chamando maldição. Está recaindo. Toda miséria, toda praga, toda consequência, sim, é consequência do pecado, sim, mas o ser humano é especialista em criar maldição, em criar praga, em chamar para si aquilo que é ruim. A vida já não é fácil, o camarada ainda está sendo um algoreiro da sua própria vida, atraindo má presságios. A Bíblia nos diz então que ele foi apresentado, apresentou o seu sacrifício, apresentou 2 pombinhas, e a pombinha, a apresentação da pombinha indica que ele nascera numa família pobre, numa família humilde, porque existe uns pregadores que dizem que Jesus andava de Ferrari. Não existe isso, meu irmão. Deus não levantou ninguém, Deus não deu não. Você conhece algum profeta na Bíblia que morreu rico? Me diga. Simeão prometeu para Jesus foi carro, apartamento, casa. Ele prometeu para Jesus uma espada no coração. Foi isso que ele prometeu. Uma espada transpassará a tua própria alma. Portanto, meu irmão, eu sou contra. Eu não digo que Deus não dê, porque Deus recompensa a todos aqueles quando buscam verdadeiramente que serve a Ele como filho, porque o Pai abençoa o filho com todas as suas posses. Mas eu sou contra pregar um evangelho de prosperidade, quando o que nós estamos precisando é de choro, é de lágrima. Nós estamos precisando é de arrependimento. O que nós estamos precisando é servir a Deus em oração e jejum, como Ana servia dia e noite no templo. É disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando é chorar, é clamar, é pedir a misericórdia de Deus. É saber que em meio a tudo isso, Deus ainda está no controle. Deus está no controle. A tua vida está difícil, está uma bagunça, está no caos. Não é o fim da história. Deus ainda está no controle. Pode ter saído do controle do juiz, do advogado, da tua situação física, emocional, espiritual. Não interessa. Se você ainda tem força para conservar a tua fé, a tua perseverança em Deus, Deus ainda está no controle. Eu fico maravilhado numa coisa na Bíblia, que eu vou repetir isso aqui. Você lê a Bíblia de um lado a outro, você nunca vai ver Deus em pé. Em lugar nenhum, Ele está sempre sentado no seu trono. Isso aqui é símbolo de tranquilidade, símbolo de controle, símbolo de uma consciência tranquila, que nada está lhe pegando de surpresa ou lhe tem apavorado. Pode apavorar você, a tua luta pode apavorar a mim, a tua luta pode apavorar a tua casa, mas Deus está no controle. Ele te dá força, Ele te ajuda. A ferida que foi causada no teu coração, aquela espada que foi lançada no teu coração, ela será tirada. O tempo serve como remédio. Deus derramará a cor, o seu bálsamo, o seu óleo,
Pode a figueira não produzir, pode os currais não ter leite, não ter gado, mas você não vive dentro do leite, dentro do gado, dentro do curral, você vive aqui da dependência de Deus. Você não vive da provisão, você vive do provedor. Porque se não tiver provedor, nunca terá provisão na sua casa. Você tem? Tem uma dispensa abençoada, foi Deus que te deu. Admita você ou não, mas não vem coisa alguma que não seja do alto, que não seja de Deus. Até para aqueles que se diz ateu e não crê. O ateu, ele é um crente negativo, sabia disso? Ele é um crente negativo. Ele crê de outra maneira, mas ele crê. Porque a pessoa, até para ser ateu, ele tem que crer que Deus não existe. Então ele é crente negativo, mas é. É um crente ao contrário, mas ele tem fé, ele crê. Então aqui está, meu irmão, a relação e a situação da vida de todo homem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus lá no Apocalipse, a Bíblia dizendo que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes. É o Cristo da revelação de Apocalipse, do capítulo 1, da revelação de João, quando ele estava na ilha de Pátmos. João viu. E quando ele se virou para ver aquele que falava com ele, sabe o que foi que ele encontrou? Não foi aquele Cristo cheio de sangue, esmurrado, com cabelo cheio de terra, de ser jogado no chão, não. A Bíblia diz que os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã. Os seus pés não estavam inchados dos pregos, não, mas era como um latão reluzente. Da sua boca saiu uma espada afiada, e a sua voz não estava mais embargada por causa da sede, do vinagre que o soldado colocou num pedaço de pau e colocou na sua boca, não, mas era como a voz de muitas águas. É isso que ele tem para nós: alimento, água, vida, palavra. Simeão viu e se alegrou, só por ver, pela uma revelação que ele teve do Espírito Santo, que ele teve uma revelação. Agora eu digo para mim, para você, que vive na época chamada de graça. Quantas revelações tu não teve na vida? Quantas vezes Deus já não te falou contigo pessoalmente? Quantas vezes você já não sentiu Deus na tua casa, no teu quarto, no meio da tua luta? Por que essa descrença toda? Por que essa descrença toda? Me diga. Se Simeão viu uma vez e se alegrou e já quis morrer, disse: Senhor, agora leva o teu servo em paz, porque o teu servo está preparado mais que nunca. Agora nós, quanto mais falamos com Deus, mais deve o crente com medo de morrer. Vem para a igreja, ouve Deus, o profeta fala, bota a mão na cabeça, ora, fala, Deus disse, e quanto mais fala, mais tem medo de morrer, irmão. Nós temos que viver a nossa vida, irmão. Nós estamos aqui, entre outras tantas coisas, nos preparando para a partida. Aqueles que já partiram, que você conhece, que estavam servindo a Deus, cumpriu o seu trabalho, a sua missão. Nós choramos sim, é triste, nos lamentamos sim. Mas se você tivesse um contato com ele, não está dizendo: rapaz, quer voltar? E falar: aqui está melhor. Ele ia dizer para vocês: fiquem aí, vocês nessa luta, nessa tribulação. Eles iam dizer isso. Quantos testemunhos você já não viu de pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte, de ir encontrar com aquela luz e voltar chorando porque não queria voltar? Então, irmão, é humano chorar sim. Conhecemos a pessoa desde a infância, às vezes, vivemos juntos, choramos, brincamos, lembrança, alegria. Mas se ela morrer em Cristo, eu garanto para você que ela não vai querer voltar mais sentar nesse banco aqui, não. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que lá o pastor, ele é mais amoroso, ele é mais compassivo, ele tem uma palavra melhor. Aquele lá, ele tem um lenço diferente de enxugar lágrimas. Não é um pano de algodão, não, lá é diferente. Então por que esse pavor todo? Trabalha, ganha teu dinheiro, compre teu apartamento, conquiste aquilo que você puder aqui na terra, mas não troque nada disso por Deus. Faça como fez Simeão e Ana. Você está cuidando das suas coisas, mas o seu olho está atento no alto. Lembra de Gideão? Deus disse: leva para o lado para beber. Eles caíram morto de sede
Não, nós tínhamos pessoal lá que era vivendo aqui, mas estava dentro, porque aquele que está dentro da guerra, ele está dentro da guerra desde o começo. Ele não precisa ver a tropa preparando, para ele se aproximando para ele se preparar, ele está preparado o tempo todo, ele está bebendo, mas o seu olho está assim, ó, olhando para o lado. Agora existia uma classe de crente lá, sem vigilância, caiu na água, se esbaldaram. Estava no meio da guerra e estava achando que estava no spa. Não é assim não, meu irmão. Nós temos que ter cuidado. Todos os dias é dito, cuidado com o teu olhinho, foi cantado aqui ontem, cuidado com o teu pezinho, cuidado com o teu coraçãozinho, cuidado com tudo. Não é? Essas coisinhas que é zinho. Mas quando você te alcança aquele baque, aí para levantar a sua misericórdia de Deus. Nós temos que estar atentos. O tempo inteiro vigilante, 24 horas. Essa espada está presente na vida de todos nós. A espada simboliza a dor, o sofrimento, a separação brusca muitas vezes, não é? Machuca. A gente fica sem o nosso chão. Mas nós temos um Deus que está no alto, de pé. E quando morre um cristão, você viu, Jesus estava de pé para receber Estevão. Estevão viu Jesus em pé, à destra do Pai. Quem estava em pé era Jesus. Nem Jesus estava acreditando bem na fé do seu discípulo morrer por causa do seu amor, da sua palavra. Aí nós aqui duvidamos. Olha, o Simeão teve um pedacinho da revelação, ele não passou no capítulo 2 aqui, e nós temos isso tudo aqui. Será que isso tudo aqui não é o suficiente para afirmar a nossa fé? Nós temos que nos firmar, irmão, firmar na palavra de Deus. Pare de dizer, eu não aceito, eu rejeito. Não existe isso, irmão. Você não precisa aceitar, rejeitar, dar biquinho, não. Você não precisa fazer nada disso. Independente de você rejeitar, isso aqui é confissão positiva, isso é um outro aspecto da direcionamento da teologia. Não faça isso não, você não sabe o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que você dá graça pela sua luta, mas faça o que Paulo diz. Nós somos filhos de Paulo na fé, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios e foi através dele que nós fomos alcançados. Dá graça no meio da luta. Está difícil dar graça. Poderoso Deus, aleluia. Então a espada transpassou o coração de Cristo. Paulo tinha um espinho na cara. Todos os discípulos passaram por dificuldades. E a Bíblia diz na carta de Pedro que as nossas constantes lutas, tribulações, provações são parte da vida de alguém que escolhe viver uma vida reta e íntegra na presença do Senhor. Porque se ele sofreu essas tribulações, também convém que nós soframos também essas tribulações. Portanto, não se apavore, está difícil? Glorifique a Deus. Se você ler mais a Bíblia, se você dedicar um pouquinho mais, você verá que a tua luta não pode não passar, mas você adquirirá conforto, força, estrutura, musculatura espiritual, para que você possa enfrentar as adversidades que se levantam sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus, fique com essa palavra, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sai de terreiro amanhã, hein? Glória a Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Diácono Antônio.